para ir contra o colapso do futuro, temos que reinventar o futuro. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem o privilégio de entrevistar o sociólogo Bernardo Sorge, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das vozes mais importantes hoje no debate, no mundo da produção de ideias aqui no Brasil e também com importantes trabalhos publicados no exterior. Ele recentemente lançou o livro Em Que Mundo Vivemos, que pode ser obtido gratuitamente na internet no site plataformademocratica.org. E antes de começarmos a entrevista, não deixe de se registrar, de se inscrever aqui no canal Brasil e de também nos seguir nas redes sociais. Bernardo, muito obrigado pela sua participação. E eu queria começar perguntando justamente o título do seu último livro, você que tem uma vasta produção literária. Em que mundo vivemos? Como é que você poderia sintetizar as ideias apresentadas no livro? Em que mundo vivemos é produto de um sentimento de urgência, né? Porque vivemos em um mundo que está ficando cada vez mais difícil. E, obviamente, o livro foi escrito antes da epidemia, da pandemia do Covid, porque o que está acontecendo no mundo, em termos gerais, né? Quando eu falo mundo, obviamente, tem que ter a humildade e reconhecer que temos sempre como referência, em primeiro lugar, nosso país, nossa região, e o que eu chamaria o mundo ocidental, em termos amplos, né? Que são as grandes referências nossas quando pensamos no mundo. Nossos sentimentos, conhecimentos, ainda que existam, sobre a Ásia, África, são muito mais limitados. Então, acho que, em primeiro lugar, uma declaração de humildade. O mundo que vivemos é um mundo que eu chamaria nosso, que é nossa referência cultural e política. E esse é um mundo que está passando por diversas crises, simultaneamente, que faz que o sentimento seja um sentimento de incerteza, de temores, de desordem. Por quê? Em primeiro lugar, porque é um mundo que se organizou nos últimos 2 séculos sobre a ideia de progresso. A ideia que, com dificuldades, né, a gente avançaria e estaria melhorando a qualidade de vida nossa, de nossos filhos, de nossos netos, a qualidade das instituições, né? E esse mundo está se mostrando cada vez mais capenga, né? Está se mostrando capenga porque a desigualdade social aumentou na maioria dos países, alguns países em forma dramática, né? Só considerando que nos Estados Unidos o salário mínimo nos últimos 40 anos se manteve com a mesma capacidade adquisitiva, enquanto a riqueza nacional mais do que dobrou, né? Para dar uma referência. A desigualdade no Brasil, na América Latina, é histórica e avançamos pouco e mal, e nos últimos anos no nosso país ela voltou a aumentar. Então, em primeiro lugar, essa desigualdade social, que não só é um problema de renda, é também de oportunidades de emprego. Quem mais sofre hoje desemprego no mundo são os jovens. Essa geração que representa o futuro e que hoje, na maioria dos casos, tem uma renda inferior que a dos pais. Depois de um século, por primeira vez, os filhos estão pior que os pais, né? E aí cada vez mais pais e avós passam a ser o apoio das novas gerações, né? Então, esse é o primeiro grande tema. O segundo grande tema é a dificuldade das instituições políticas de dar conta do recado. Eu no livro tento detalhar, não vou resumir um argumento complexo em pouco tempo, mas claramente os partidos políticos têm se mostrado incapazes de dar respostas criativas,
tem se mostrado cada vez mais em camisas de força que não conseguem responder às pressões, né? Partidos e políticos não fazem milagre. Quem acredita que político faz milagre está confundindo igreja com vida pública, né? No mundo religioso é legítimo esperar milagres. Políticos não fazem milagres. Políticos agem com mais ou menos criatividade. Mas para agir, você tem que ter uma liberdade de movimento que ficou cada vez mais exprimida pelas pressões internacionais, em particular do capital financeiro, mas também da competição, né, de outros países que limitam a capacidade de você inventar novas formas de distribuição, de desenvolvimento econômico. E, em terceiro lugar, temos uma novidade que partem dessa crise, que são os conflitos sociopolíticos culturais, né? De alguma forma, o século XX foi um século que conseguiu diminuir os conflitos culturais, em particular conflitos ligados a dois grandes fatores: religião e nacionalismo, né? São fatores que levam, por razões diferentes, dinâmicas diferentes, a um fechamento das sociedades em relação à inovação cultural, artística e modos de convivência. E temos que reconhecer que a sociedade avançou muito, né? Em primeiro lugar, disparado, o avanço dos direitos das mulheres, né? A gente esquece que é uma questão de décadas, não chega a ser um século que as mulheres têm direito a votar. Na Europa mesmo, na maior parte dos países, só depois da Segunda Guerra Mundial. O direito ao divórcio, o direito a receber salário. Até décadas atrás, quem recebia o salário era o marido. O direito sobre os filhos, ou o direito a jogar futebol, né? Houve um decreto de Getúlio Vargas que proibia as mulheres praticar uma série de esportes, inclusive o futebol. Um decreto que caiu 40 anos atrás. Ocupar cargos de importância nas empresas, na justiça, em todos os níveis da vida social. E isso foi uma revolução enorme. Possivelmente foi a maior revolução da história humana, que não custou uma vida, né? E só que, como toda revolução que foi, cria uma reação, né? Inclusive, no livro argumento que muito da reação chamada religiosa, na verdade, não é uma reação religiosa, é uma reação patriarcalista. Todo esse conjunto de fenômenos gera frustração, gera indignação, que é legítima, só que é aproveitada por políticos demagogos, né? Que, em vez de enfrentar os problemas reais, de tentar avançar e resolver, utilizam esse mal-estar da população, que é variado, né? Em um discurso messiânico, salvacionista, que canaliza raiva contra inimigos, na maior parte deles imaginários, que são demonizados, que transformam a política em guerra, quando política democrática aceita e precisa da oposição, precisa de visões diferentes, mas que convivem em forma democrática, que disputam espaços a partir de argumentos, né, de propostas de sociedade. Esses políticos não fazem nada disso. A proposta deles é canalizar a raiva e o mal-estar contra o inimigo que seria o responsável por esses males. O que, obviamente, não significa melhoria de condições de vida da população. Aliás, em geral, a desigualdade não existe no discurso desses políticos autoritários, né, reaccionários. O que existe é uma simples idealização de um passado, e esse mal-estar é canalizado por políticos. E eu sempre falo, mesmo as pessoas que estão com certo mal-estar, que perderam certo poder no seio da família, homens que se sentem diminuídos porque as mulheres estão avançando, eu duvido que um pai de família, um avô, queira que as filhas sejam maltratadas
como gerações atrás as mulheres eram maltratadas, que as filhas e as netas não têm as chances de estudar na universidade e progredir na vida. É um mal-estar que, em vez de ser elaborado e mostrar seus lados positivos e a necessidade de avançar, é transformado em raiva, em ódio, sentimentos destrutivos que, na prática, se transformam em ataques à democracia. Nesse aspecto, no livro você fala do mal-estar e usa uma frase muito impactante, a meu ver, quando você diz que no mundo de hoje o futuro colapsou. Por que o futuro colapsou, Bernardo? O futuro colapsou porque o futuro fundamentalmente estava associado no mundo moderno. Isso não existia antes. A ideia do progresso. Temos que lembrar que até a chegada da modernidade, o futuro era escatológico, né? Era o fim dos tempos, a chegada do Messias, né? Ou no mundo asiático, o futuro, mesmo a ideia não existia porque o tempo era muito mais circular. O futuro, como progresso, é uma invenção quase contemporânea, eu diria, né? E que prometia às pessoas, no lugar da salvação futura após morte, embora não elimina a quem quiser acreditar nisso, promete às pessoas uma vida melhor neste mundo, né? Uma melhoria constante, né? Os filhos poderão ir, pais analfabetos que podiam mandar os filhos nas escolas, pais que só tinham a escola que pensavam podiam mandar seus filhos à universidade, melhores condições de vida, que de fato continuam existindo. Mas, como eu mencionei, por causa, em particular, das políticas que levaram a maior desigualdade social, a menor, e também transformações tecnológicas, globalização da economia, que diminuíram a oferta de empregos de qualidade, né? A ideia de que o futuro vai ser melhor não se confirma mais. Por cima, de fato, a única visão de futuro que nós temos hoje é ambientalista, a ecológica, que ela diz, basicamente? Olha, gente, o que vem pela frente vai ser muito pior. Essa pandemia, por exemplo, é fichinha. O dia que o nível da água subir, que o nível a temperatura aumentar. Ou seja, a visão de futuro que se nos apresenta hoje é de desastres climáticos, e não somente, né? E uma sociedade que está tendo dificuldade de administrar as pressões e as transformações sociais. Então, a ideia é que o futuro está em colapso. Você diria, então, Bernardo, que o mundo da globalização fracassou? Dizem que a pior maldição grega é que teus sonhos se realizem, né? Essa seria a pior maldição que você pode dar a um ser humano. A verdade é que a globalização foi uma realização de muitos sonhos, e sonhos positivos, né? Unificou muito a humanidade, né? Criou possibilidades de comunicação e de consumo também, nunca imagináveis uma geração atrás, né? Trouxe melhoria para populações, em particular na Ásia, né? Inimagináveis uma geração atrás. No conjunto, a globalização trouxe muita coisa boa, mas eu diria, visto agora em perspectiva, foi mal administrada, né? Se acelerou demais em certos campos, se desprotegeu demais direitos sociais dos trabalhadores locais e a produção local, né? Que hoje vemos até um detalhe, né? Temos que não temos hoje a grande decisão do presidente Macron na França é que a França voltará a produzir Tylenol, porque a França, quando falta Tylenol, tem que procurar na Ásia, né? Então, houve realmente uma certa aceleração excessiva que não levou em consideração os tempos nacionais. Porque qual é a grande contradição da globalização? Que ela trata o mundo como um espaço só. E, de fato, a globalização, por exemplo, a mais forte de todas elas, que é a financeira na área econômica,
é total, né? Você, com um clique, transfere dinheiro. Mas as condições de vida continuam sendo nacionais. As chances de vida continuam sendo do teu próprio país. Então, você acelera a unificação de espaços econômicos e também culturais, mas a vida cotidiana e as possibilidades que a maior parte da população tem estão na realidade do seu país. Então, não é a mesma coisa que ser brasileiro, ser queniano, ou ser francês ou dinamarquês. Então, a vida continua dependendo das condições nacionais. Então, nesse sentido, forçar uma globalização sem manter um equilíbrio com o desenvolvimento nacional, isso criou desequilíbrios, né? E isso é uma característica básica da história humana a longa duração, mas na história moderna, que tudo se acelera, esses desequilíbrios aparecem muito rapidamente. Antes levava alguns séculos para as pessoas ver que mudou alguma coisa e tem que adequar. Hoje se acelerou e em poucos anos você vê, né, a internet 2 décadas atrás praticamente não existia e hoje o que a gente faz com esse bicho, né, que está penetrando em todos os lugares e criando desequilíbrios enormes. E existem, e nós como civilização humana, como comunidade internacional, nós temos os mecanismos para corrigir essas distorções da globalização? Infelizmente não temos, porque parte desses mecanismos em certas áreas, se mostrou no caso da pandemia, no caso dos cambios climáticos, na área de armamentos, né? Você, mas também comércio mundial e outros espaços, você depende de acordos internacionais. A dinâmica dos últimos anos tem levado, em particular, um confronto cada vez e que será cada vez mais radical, pelo menos de interesses econômicos, entre a China e os Estados Unidos. E esse confronto está levando, inclusive, a fragilizar as frágeis instituições que já tínhamos. E dificilmente surgirão, pelo menos em prazos razoáveis, substitutos a essas instituições que estão sendo cada vez mais golpeadas pelo confronto entre a China e os Estados Unidos, e isso coloca realmente dúvidas, novas dúvidas sobre o futuro e seu colapso, né? Por falar em dificuldades, qual é a tua leitura do ponto de vista do impacto sociológico da pandemia? Olha, é uma belíssima pergunta. Obviamente, eu tenho lido muito sobre este tema e existe a grande pergunta que geralmente os debates colocam é: vai mudar uma coisa radical ou vai continuar as velhas tendências, né? Então, primeira coisa, sociólogo não é profeta, né? Nós não sabemos o que vai trazer o futuro. Inclusive porque se profeta acerta mais que sociólogo, porque profeta tem o dom da profecia, sociólogo não tem esse dom. Eu diria o seguinte, que tantos que falam que algumas coisas vão acelerar, tendências que existiam vão acelerar, uma das óbvias é o teletrabalho, né? O confronto China-Estados Unidos vai acelerar com a pandemia, né? A pergunta que algumas pessoas colocam é: mas tem um lado bom, né? A indicação na sociedade que sem solidariedade, que é mais importante que a economia, ou em primeiro lugar, porque a economia é fundamental, bem a vida humana, será que isso vai afetar? O teletrabalho certamente vai se afirmar. E quanto disso é bom ou não é bom, eu acho que é uma coisa que ainda o tempo vai dizer. Obviamente que as empresas também têm uma oportunidade de cortar custos, né? Você já está vendo até movimentos fortes de devolução de escritórios, né, em grande escala. O que deve ser dito não é tão simples assim para o trabalhador, porque na verdade o que você está fazendo quando você faz isso? Você fala para o empregado: olha,
arruma um espaço na tua casa para você trabalhar em casa. Ou se tiver pouco espaço, então você vai ter que alugar um apartamento um pouco maior para poder fazer teletrabalho. Em suma, o empregado vai pagar o aluguel do escritório, né? Como já faz em todos os serviços chamados economia uberizada, ou gig, né? O gig, que é esse nome que toma, onde o trabalhador vem com a moto, com a bicicleta, com o carro, e nós damos a plataforma, não investimos, se tiver acidente de carro prometido e assim por diante. Então, esse teletrabalho tem essa questão, primeiro, o que significa de fato para o empregado, né? Em segundo lugar, em termos de relações humanas, ainda não está claro o que isso implica. Uma das grandes coisas do trabalho é que ele é um espaço de socialização. Ele socializa, você convive, desenvolve amizades, né? O trabalho é fundamental na vida das pessoas. Inclusive, uma das críticas que se faz à renda mínima, como sendo o futuro da humanidade, é bom ter essa renda mínima, mas é bom continuar tendo trabalho para ser realizado, porque a pessoa não só se sente útil, mas também convive, né? Cria um espaço fora do marco familiar. Aqui estamos em um teletrabalho, basicamente estamos obrigando a pessoa a só ter marco de convivência família, né? Porque deixa de conviver com os outros. Outra dimensão é que a conversa via os meios de comunicação, obviamente é muito prática e útil, mas também tem limitações, desensibiliza muito frente ao outro, né? Você perde a qualidade da relação, da conversa, né? Inclusive em termos de criatividade. Então, tem o teletrabalho, vai avançar, vai avançar. Isso é bom, em certas coisas assim, obviamente, para uma pessoa que tem que pegar um transporte que leva uma hora e meia para o trabalho, é um ganho. Embora, infelizmente, os que levam mais, aqueles que aqui no Rio pegam a Central do Brasil e demoram 2 horas para chegar, essas pessoas geralmente não vão fazer teletrabalho, vão continuar em condições muito precárias de transporte. A segunda dimensão, que é a dimensão geopolítica mundial, que é uma reação mais nacionalista, em certa forma, né, que já começou, pode ter um potencial positivo, né? Eu acho que, se não levar para o lado negativo de destruição das instituições, que as economias procurem ser um pouco mais autocentradas. O terceiro elemento, que é central da pandemia, é que está levando os governos a intervir, né? O grande elemento sagrado, quase, dos economistas na última década, qual que é? Austeridade fiscal. Não estou entrando no mérito de que, obviamente, responsabilidade fiscal, gasto parcimonioso é uma virtude, mas se transformou em uma espécie de dogma religioso. E a pandemia, tanto como a crise de 2008, obrigou os estados a gastar. Está obrigando os estados, né? Porque se a vida é em primeiro lugar, não é só a vida biológica, também uma renda básica. Então, os estados estão tendo que quebrar com seus dogmas sagrados de cortar gastos públicos e entrar não só pelo lado de apoiar a população, mas também apoiar empresas, né? Os estados hoje praticamente estão assumindo todas as empresas aéreas, direto ou indiretamente, né? E só para dar um exemplo, né? Os estados hoje estão confrontando o dogma de que eles têm que estar distantes da vida econômica. Então, isso eu acho que pode ter um potencial positivo. Obviamente, alguém pode dizer que vai durar pouco tempo, mas eu acho que está, de alguma forma, obrigando a repensar a relação entre Estado e sociedade. Quando você menciona os economistas na sua resposta, eu me lembro de um trecho do seu livro que me parece muito relevante na discussão, que é quando você aponta o fato de elites de diferentes naturezas terem sido ultrapassadas no debate público.
terem perdido credibilidade. E isso me parece um fator particularmente preocupante em meio à pandemia, quando a gente vê ainda elites científicas e médicas sendo questionadas. Por que essas elites, sejam jornalistas, intelectuais, cientistas, economistas, perderam prestígio, perderam credibilidade? Excelente pergunta e sobre a qual até eu gostaria de seguir trabalhando, porque eu acho que é central, inclusive, para o futuro da democracia. Há fatores variados, alguns simples, né? Vamos pegar o caso porque depende muito de cada área, né? Mas um fator central tem sido Mr. Google, né? Vem um médico e te fala que você tem tal qual coisa, você vai no Google, aí descobre que tem outra opinião, né? Eu me lembro quando minha mãe me levou ao médico, o que o médico dissesse era sacrosanto, era inquestionável, né? Hoje tudo é questionável porque você vai encontrar uma informação diferente na internet. O segundo fator tem como base algo positivo, mas que tem elementos negativos. O elemento esse fator qual é? A perda da ideia de hierarquia e autoridade que se difundiu pela sociedade, em particular a partir de uma visão da educação mais igualitária, mais respeitosa dos filhos, que eu acho isso muito bom. Mas e a isso veio associado um outro elemento com o individualismo exacerbado, né? Dessas novas gerações, que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu já me revoltei contra meus pais, e eventualmente você também, né? Mas eram revoltas mais ideológicas, né? Hoje é uma revolta muito mais nas formas e estilos de vida, no que a gente chamava antigamente a ideia de respeito, que tinha um componente autoritário, mas tinha um componente de respeito mesmo, a ideia de valores associados ao conhecimento, à idade, e a idade porque também implica em conhecimento. Então, nós entramos nas últimas décadas em uma cultura libertária, que é positivo, que é inclusive funcional para essa economia, que exige pessoas permanentemente se adaptando. Quem desenvolveu muito esse tema é um sociólogo, Zygmunt Bauman, né, que diz que o mundo que ele chama do capitalismo líquido, existe uma pessoa que se adapta permanentemente, que não tem nada muito estruturado. Então, eu acho que vai além disso. Há uma cultura libertária que é bom, mas que tem um lado realmente destrutivo do respeito né? Inclusive respeito à pessoa que conhece mais, que sabe mais, idade, assim por diante. Então tem esse. E o terceiro elemento, há uma política, né, impulsionada por grupos ideológicos de ataque às elites do conhecimento, né? Especialmente uma direita reaccionária, né, que considera que seus grandes inimigos são os universitários, os artistas, os profissionais, né, que de alguma forma inclusive refletem valores democráticos. Um jurista, um juiz, tem que defender a democracia. Então, o que você faz? Ataca o judiciário, ataca os juízes, né? E assim por diante, né? Ou seja, é uma política de desmoralização e demonização das pessoas em certas áreas que representam um conhecimento que para essas elites, obviamente, não tem interesse que sejam respeitadas, né? Você acha que a democracia corre risco? Boa pergunta. E, obviamente, há duas perguntas na tua pergunta, né, meu caro Jaime? Uma, corre risco no Brasil, né? Isso, e em nível E um nível global. mais global. Eu acho que sim, por razão. Vamos começar pelo nível global para depois aterrizar no país. Eu acho que há fatores globais que estão colocando cada vez mais a democracia em risco. E tem que ver fundamentalmente com transformações sociais, econômicas e tecnológicas.
parte dessas transformações, já mencionei, é a dificuldade de gerar um crescimento econômico com maior igualdade e participação e integração das pessoas na vida social e econômica. Esse, até agora a gente não conseguiu resolver claramente esse não. O segundo nó que eu acho que é importante é o nó da participação. Os partidos políticos não estão conseguindo se estruturar como agentes de representação social. O que são os partidos políticos? São agentes de representação. Esses partidos não estão conseguindo hoje criar consensos. Por quê? Porque parte do ativismo se fragmentou, cada um leva a sua bandeira, né? Negros, gays, indígenas, cada um mora em uma cabana diferente, mas tem que pensar o conjunto da sociedade, né? E hoje está difícil você agrupar com programas coerentes visões fragmentadas e interesses fragmentados, né? E em terceiro lugar, sem dúvida, o grande risco à sociedade são as novas tecnologias, né? Elas estão destruindo algo que é fundamental na democracia, que é a privacidade. A diferença entre vida pública e vida privada, né? De você ter teu mundo pessoal, né? De que, no qual você... O que era a sociedade totalitária? Você deve se lembrar, Jaime. Era uma sociedade que não respeitava a vida das pessoas, que vigiava o mundo todo, né? Tinha um sistema bastante precário. As novas tecnologias dão 10-0 frente às sociedades totalitárias mais sofisticadas, antigamente, né? Ou seja, o fato de você não ter mais privacidade, o fato de você ser vigiado, e pior do que isso, o fato de que todos os atos estão sendo arquivados e elaborados, né, para definir um perfil de Jaime ou do Bernardo, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele consome, aonde ele vai, que de certa forma é um controle psicossocial total da pessoa, do Jaime e do Bernardo. O Bernardo não sabe, mas no futuro vai entrar numa loja que vai identificar imediatamente que sou eu, que já vai me mandar mensagem dizendo: olha, eu sei que você gosta de calças azuis, olha aquele lugar para lá. Ou seja, você está sendo encaminhado, isso já é feito no sistema de informação, jornais, etc. Define-se o gosto da pessoa, né? E já te manda a informação que você gosta, né? Então, esse mundo de vigilância, de sistemas de processamento de informação que permitem fazer perfis individuais, que praticamente controlam você. Acho que, não me lembro, uma grande empresa, se foi Google ou Facebook, falou: nós sabemos mais de qualquer pessoa do que a própria pessoa. E é verdade. Eu não me lembro de tudo que eu comprei, não consigo, não sistematizo. Eles têm toda essa informação sistematizada. Então, isso representa um risco enorme. E eu não tenho certeza se a gente vai conseguir enfrentar radical, porque isso exige um enfrentamento radical, um confronto radical, né, frente a poderes econômicos, comerciais, que se utilizam cada vez mais. Imagina estados, né? O caso da China, que tem a facilidade de ser uma ditadura, criou simplesmente créditos sociais. Cada vez que o sistema identifica que você atravessou com sinal vermelho, você perde pontos. Se você ajuda alguém a atravessar a rua, ganha pontos. E assim por diante, no trabalho, em tudo que você fizer. Aí você chega no banco, ele quer falar: um minutinho, deixa eu ver. Ah, você está com poucos créditos sociais, o sistema diz que você fez isto, né? Isso já existe, não é um livro de ficção, né? Então temos problemas enormes que se colocam pela frente e que temos que enfrentar. Aí chegamos no Brasil. Exato. No Brasil, tudo isso que eu mencionei existe, mas existe uma conjuntura. Eu não acredito em explicações deterministas. Eu acho que a gente viveu numa situação que levou a algo que era praticamente, não diria inexplicável, mas inesperado a um ponto de uma possibilidade
extremamente baixa a acontecer, que colocar um presidente com era praticamente desconhecido até esse momento, uma figura marginal do sistema político, né? Uma pessoa que não tinha programa realmente, e não tem até hoje, né? Para os grandes problemas da sociedade, e não tem equipe até hoje, não tem, né? Na presidência da República, e que basicamente o grande programa dele é polarizar, bater, demonizar, né? E inclusive com propostas explicitamente autoritárias, né? Que por cima se utilizou de oficiais de reserva, em alguns casos da ativa, né? Para preencher lugares no governo, criando no mínimo uma ambiguidade enorme, né? Que tudo isso e um discurso que fortalece tendências autoritárias. Então isso é um risco enorme, né? De curto prazo, que vai mais além dos riscos estruturais que eu mencionei, né? É um risco enorme para a democracia, cria uma situação da qual, mesmo que ele seja derrotado daqui a 2 anos e pouco, né, ainda vai deixar feridas na sociedade. Eu espero que o Brasil, eu decidi ser brasileiro 55 anos atrás, não, 50 anos atrás, né? Porque eu acredito que, apesar dos enormes problemas que o Brasil tem qualidades enormes também. E na minha vivência, uma dessas grandes qualidades era a convivência, uma disposição a dialogar, a rir, a brincar, até às vezes não se levar a sério demais, porque o mais importante é conviver. E conviver sempre é convivência entre diferenças, porque nunca existem duas pessoas que pensam iguais. E nesse sentido, temos que recuperar esse Brasil perdido, né? E eu espero que a gente consiga. Não vai ser um Brasil igual ao anterior, né? Mas tem que ser um Brasil onde as pessoas que pensam diferente não são demonizadas, né? Não se procura a destruição da oposição. Oposição não é inimigo, é oposição ao que você pensa. Crítica é fundamental, se não há crítica, não há democracia. Jornais podem errar aqui ou lá, pode ser, mas sem jornalismo independente não existe democracia em nenhum lugar do mundo, né? Regimes autoritários começam destruindo a imprensa independente. Então, esses elementos temos que hoje proteger, temos que cuidar, e espero que a gente avance nessa direção. Um último aspecto que você discute bastante no livro são as propostas de organização social e econômica. E você, pelo que eu depreendi, faz uma defesa muito enfática da democracia liberal capitalista. Esse é o termo que você usa. Eu interpretei muito do que você colocou como algo próximo do clássico modelo da social-democracia. É correta essa minha leitura? E o termo social-democracia ainda faz sentido no atual momento histórico? Oh, excelente pergunta, Jaime, porque eu me pergunto isso todo dia. O que eu argumento no livro é o seguinte: eu, em primeiro lugar, sou democrata, né? Para mim, a liberdade vem antes de opções ideológicas de esquerda e direita, que eu acho que existem, né? Existem diferenças sobre quanto e como a riqueza social deve ser distribuída. Tem pessoas que são mais pro mercado, outras mais pro intervenção do Estado, e são legítimas, né? Mas, em primeiro lugar, meu principal valor é a democracia. A questão é: existe até hoje um regime democrático não capitalista? Não. Vai existir? Eu não sei. Alguém poderá elaborar uma proposta nessa direção? É possível. O que eu sei é que eu sou democrata e que democracia só existe em regimes capitalistas. Portanto, sou um democrata liberal capitalista. Liberal é importante porque democracia, às vezes usada em forma ambígua, é liberal mesmo, liberal no sentido dos direitos dos indivíduos, não em termos de política econômica.
Quando uso liberalismo, é no sentido clássico da teoria política, que se refere aos direitos fundamentais dos indivíduos, né? Então, eu sou um capitalista democrático liberal. A pergunta, né, e esse de alguma forma é você, como você leu o livro, eu tento primeiro entender o que aconteceu. Como você junta duas coisas que têm demandas diferentes. A lógica capitalista e a lógica democrática não são similares. Funcionam com princípios diferentes, né? Eu diria, em termos muito simplistas, o capitalismo tende a produzir desigualdade, valoriza o indivíduo e não o coletivo, né? E a democracia procura maior igualdade, procura mecanismos de solidariedade e menos individualistas, né? Então, são princípios diferentes. Não há nada de errado. Aliás, o grande tema do livro, com o qual o livro termina, é que viver em sociedade, isso vale inclusive viver em família, exige conviver com valores diferentes, que não são totalmente harmônicos, que não fecham, mas por isso mesmo permitem chegar a respostas melhores. Você, quando tem um problema, você não pode usar um único critério, tem que usar vários critérios. Liberdade, igualdade, solidariedade, pensar no futuro, custos, benefícios, né? Você, não há nada errado com a ideia de conflito entre capitalismo e democracia. O problema é como você organiza esse conflito e procura, a partir dele, procurar soluções criativas, né? Então, nesse sentido, o que eu diria? A melhor solução, né, que foi encontrada foram formas do que você chamou de social-democracia. Inclusive, na Europa, é social-cristãos. Os partidos social-cristãos, na Alemanha, na Itália, eram social-demócratas com um flavor, com um sabor um pouco diferente. O gaullismo era social-democrata na prática. Ou seja, partidos de direita, né, de alguma forma absorveram essa ideia que sem mecanismo de pensar o bem comum, a sociedade não é viável. Acontece que essa velha social-democracia, em grande parte, se sustentava na existência de uma classe operária, com sindicato, com poder de pressão muito grande. Essa classe operária, em todos os países ocidentais, inclusive o Brasil, tem diminuído radicalmente. Tem deixado de ser um fator de poder, né, de demandas por melhores salários, né? No caso dos Estados Unidos, em 50 anos, a porcentagem de trabalhadores industriais diminuiu em 70%. Hoje tudo é serviços, inclusive no Brasil, em termos de emprego. Então, o que significa, numa sociedade de serviços como a nossa, reinventar a social-democracia? A questão minha nunca me apego a palavras, né? Não importa se vai ser social-democracia mais ou menos similar à anterior. Eu acho que tem que ser similar nos objetivos, mas tem que se adaptar aos novos tempos, né? Como que você faz com trabalhadores temporários que certamente não têm o poder, nem mesmo os interesses que tinha a classe trabalhadora industrial? Temos que reinventar. Ou seja, o desafio hoje, para voltar até o ponto de partida, para ir contra o colapso do futuro, temos que reinventar o futuro. Enquanto a gente não for capaz de reinventar o futuro, que passa por uma social-democracia, um social-cristianismo, como você quiser, vai ter várias forças, vai ser ambientalistas. Essa nova social-democracia vai ser mais verde do que vermelha, possivelmente, né? Então, vai ter que ser reinventada. Mas se a gente não reinventa o futuro, a gente vai afundar no colapso do futuro. Professor Bernardo Sorge, um privilégio poder ouvi-lo. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Espero que em breve possamos estar juntos novamente para mais uma conversa no canal Um Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado pelo convite ao canal Um Brasil. E até a próxima.